Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vou falar aqui resumidamente sobre mais uma pergunta que surgiu, sobre placebo espiritual em relação à conduta, às práticas, enfim, a quem cultiva pelo menos o meio alquímico ou magístico. Existem certos preceitos e fundamentos, vou comentar aqui bem por cima, de forma bem abrangente, né, para deixar esclarecido, para que possa ajudar mais pessoas e claro, né, como sempre eu digo, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, não estou aqui para falar que isso é a pura verdade, muito pelo contrário. Se alguém tiver informações mais profundas ou que possa também compartilhar, fique à vontade. Aprendo com todo mundo e a gente vai trocando ideias e de repente aí surge sempre algo melhor. Não sei se existe uma verdade única ou um fim da história toda, mas o que existe é um caminho e esse caminho é o que a gente busca no cultivo interno. Então, quando a gente fala de placebo espiritual em linhas ancestrais ou em linhas de raiz, pelo menos daquilo que eu pratico, claro, existem centenas de milhares de linhagens espalhadas pela Terra. Eu só posso falar do que eu pratico, que é de cunho alquímico, magístico, enfim, de práticas internas de forma global aí dentro do que eu já faço, pelo menos nessa encarnação aí, nessa encardenação, como o pessoal costuma brincar aí, pelo menos há 20 anos. Mas busco isso desde que eu me conheço como gente. Então, é difícil dizer o que é placebo ou não, porque depende muito do que a pessoa acredita. Tem pessoas que falam que a fé é um placebo, porque a pessoa acredita em algo que está além da capacidade dela e que pode proporcionar algo pela própria intenção. E aí que mora o X da questão, não é se a pessoa tem fé ou não, se ela usa um outro nome para a mesma questão de fé, né? Por exemplo, na língua portuguesa existe a palavra saudade, que a gente usa aqui, pelo menos no Brasil. Tem países que não existe essa palavra, não tem uma coisa similar a isso. Então, as pessoas sentem saudade em países que não tem a palavra saudade, claro, mas não tem uma palavra traduzindo isso exatamente em alguns locais. Assim como fé, assim como alquimia, no sentido mais amplo de realização interna, não existe uma tradução para isso. Lao Tse dizia algo bem sábio, né? Claro, obviamente. Que o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. E tal, por favor, o pessoal que não estuda, não pratica, toma cuidado na hora de explicar algumas coisas, porque tem um pessoal que às vezes vem com dúvidas, porque escutou de pessoas X, Y, Z e acredita naquilo cegamente. Se a pessoa não tem realização dentro de algo, tem que tomar cuidado na hora que fala sobre isso. Quando a gente fala de taoísmo enquanto religião, que é o que a gente conhece hoje em dia, é uma coisa. Quando a gente fala de tal, tal só significa caminho. É igual karma, né? O pessoal usa muito karma para tudo hoje em dia. Karma, que vem do sânscrito, só significa ação. Então, do sânscrito, traduzindo em português, é ação, ponto. Toda ação tem reação, isso é óbvio, né? Então, aí é causa e efeito. Mas quando a gente vai usar termos religiosos ou termos de tradições, a gente tem que ter aí o asseio e o cuidado de não confundir as pessoas e misturar. Se eu estiver explicando de uma tradição específica, então eu tenho que explicar para os estudantes daquela tradição. Quando eu vou explicar algo aqui em vídeo que é genérico, estou explicando para qualquer pessoa que queira ouvir, que tenha afinidade em relação ao assunto. O que é a questão de placebo? Vamos imaginar que você é um praticante que está começando agora. O que é começando agora? De 3 a 5 anos. Isso em traduções da forma como eu aprendi, tá? Os mestres e alguns professores que eu tive no passado, desde criança, tá? Agora eu estou com 41 anos, mas eu já pratiquei muita coisa, nos 20 anos mais profundamente. Os professores, a maior parte dos que eram bem sérios, e sério não tem a ver com rígido, agressivo ou raivoso, sério tem a ver com disciplina, retidão, conduta, punham para praticar. Então, pratica. Depois que você pratica o suficiente, você tem a realização da prática, aí certos ensinamentos e certas coisas são abertas e explicadas. Muito disso não tem no papel. Muito disso é passado oralmente. Por quê? Para as pessoas não se machucarem. Porque os professores, os mestres, os guias, os mentores, seja físico ou espiritualmente, vão testando as virtudes, vão vendo até onde a pessoa vai com aquilo que ela aprendeu, ao ponto de se machucar ou machucar alguém. Então, certas transmissões só são dadas oralmente. E aí, infelizmente, algumas pessoas às vezes ficam putas com isso, principalmente o pessoal que está começando agora, que está no comecinho. Ficam muito bravos, porque nem tudo pode ser passado, porque nem tudo vai ser realizado antes da pessoa se machucar. Então, quando pode ser passado algo mais ou menos? Quando a base, o alicerce está bem feito. Então, se você tem uma prática de base,
seja numa arte marcial, numa yoga, numa alquimia, num qigong, num tai chi, qualquer coisa na vida. Se você não tem a base muito bem feita, você não consegue ir além disso. E aí o que muita gente faz é mistificar. Então a pessoa não conseguiu fazer uma base bem feita, não tem uma estrutura bem assentada no corpo, em relação à energia interna, claro, né? Isso daí é para quem já é praticante, estou explicando aqui de forma abrangente, aí cada um traz isso para a linhagem ou porque já pratica, e a pessoa não consegue realizar, mas ela quer muito, então tem uma ansiedade, uma vaidade muito grande em relação àquilo que quer e ao que consegue fazer, e não quer dar tempo ao tempo. E esse tempo ao tempo leva alguns anos, meses, anos, décadas, depende de quanta bagagem a pessoa está carregando ali, de quantos infernos, distúrbios emocionais ela tem que enfrentar e depurar isso, desde a estrutura óssea até a estrutura, vamos dizer assim, espiritualista, vai? Então você tem que mexer com sua ancestralidade, você tem que mexer com muita coisa, e isso no nosso corpo físico, biológico aqui na Terra, vem em forma de herança ancestral, vem em forma de herança hereditária, né, que vem da sua família, que já está junto com a ancestralidade, que vai para o seu corpo físico, vem em relação a todas as suas ações, que são os seus karmas, ações passadas, que geraram resultados negativos nessa linha de tempo, nesse tempo e espaço. Então, nesse momento agora que você está aqui consciente, é o melhor momento, é a melhor oportunidade possível para a gente viver a experiência, para a gente limpar e depurar isso. Só que muita gente vende o quê? O placebo espiritual. Então, em relação à prática interna, placebo é quando você ainda não tem a realização no seu corpo e você começa a mexer na energia das pessoas. É aí que mora o perigo, que eu estou respondendo aí a pergunta do pessoal que passou, né? Ao longo dos últimos 10 dias eu compilei as perguntas e estou respondendo aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez aí 1, 2 anos de prática. Você está lidando ainda com os seus infernos. O que são os seus infernos? Suas raivas, medos, angústias, ancestralidade. Você está começando a depurar a sua base, a formar a sua base. Aí você viu o seu professor, o seu mestre, guru, sei lá quem, indo lá e abrindo um ponto no corpo da pessoa, indo lá e alterando o campo áurico, a órbita, enfim, emitindo magnetismo, aquile alfa, tau ti, ou até mesmo uma coisa mais simples, vai, simplesmente dar um passe, ou um reiki, ou imposição de mãos. Sempre existe uma troca de energia. Então não sejam levianos ou leigos, estudem mais a fundo, procurem com o professor de vocês, com quem você está aprendendo, meios de aprender a se limpar e se proteger. E não pode ser por achismo. Isso tem que estar na estrutura física. Por que eu estou explicando isso? Porque tem pessoas que gostam de imitar as outras. Então, você viu o seu professor fazer algo, você vai lá e começa a replicar o gesto e a palavra, mas não sabe o caminho, você não consegue perceber isso no seu corpo e no corpo da pessoa. Você só sabe aquilo que você viu por imitação. Aí assim que você coloca o mão num ponto da pessoa para fazer uma abertura de canal, para você limpar um campo, literalmente, né, no campo magnético, na órbita da pessoa, ou você fazer realmente uma fusão de elemento ali dentro, se você não souber o caminho corretamente, você pode puxar carga do corpo da pessoa para você, ou passar a carga do seu corpo para o corpo da pessoa. E isso tem responsabilidades. Então, sempre que a gente vai mexer na energia das pessoas, a gente tem que ter o asseio, ter a sanidade física, mental e espiritual de saber o que está fazendo. Fez por achismo, tem consequências. Então, estou sendo bem incisivo nisso, pela forma como as pessoas vão perguntando, vão enfatizando, tem que ter o cuidado sim, porque senão vira placebo. Então eu finjo que estou abrindo um canal, eu finjo que estou fazendo isso, tenho todo aquele teatro. Mas se eu não sei onde está isso no corpo da pessoa, assim que eu colocar a mão com essa intenção, por mais que a intenção seja boa, a pessoa seja boa, não quer dizer que a carga energética esteja preocupada se você se acha bom ou ruim. Por questão de ressonância e afinidade, você puxa para o corpo. Então tem que tomar cuidado com isso sim, tem que ter o asseio sim, para que não se machuque, nem machuque as pessoas. Então é só ter o tempo e paciência, né, tempo e esforço, Kung Fu, de se desenvolver o suficiente dentro do método que você pratique, para que no momento oportuno você tenha ali toda a estrutura e sustentação para se ajudar e ajudar as pessoas. E isso é muito bonito. Eu quero que todo mundo vire mestre, todo mundo se ilumine, mas dentro de cada um.
Abraço, tudo de bom.